Vocês estão bem? Amém. Diga para o seu irmão que está do seu lado, que bom que você está aqui. Diga para ele, uma das coisas mais difíceis na vida é ter amigos. Quer ser meu amigo? Pergunta para ele. O que ele respondeu? Eu estou vendo que tem gente que nem saiu do celular, glória a Deus. Que é isso, vaso? Tem gente que não saiu do celular. Diga, celular é do cão. Alô, som 2. Jesus querido. Queridos, abram sua... Não, gente, brincadeira. Pode ficar com seu celularzinho. Vocês sabem quando eu estou brincando, né, gente? Por favor. Não? Às vezes, dá para saber, né? Então, gente, vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós estamos nos aproximando aí do Quero Te Ver, não é? Eita, que coisa feia, vamos fazer direito. Diga, estamos nos aproximando do Quero Te Ver. Agora ficou melhor um pouquinho. Ficou melhor um pouquinho. Gente, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Podemos ler? Vocês já abriram? Epa! Vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículo 23. Posso ler? Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escolhido... melhor dizendo, gente, tá um problema aqui na visão. Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Repete essa parte comigo. Como aquele que vê aquele que é invisível. Como que vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Glória a Deus. Então, olha aqui para mim. Versículo 25, 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas as vergonhas de Cristo, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Esse texto tem algumas lições muito importantes para nós. Uma das coisas que eu destaco aqui é o seguinte: porque Moisés tinha em vista a recompensa. Ok? Então, veja, você foi chamado para seguir a Jesus. Você foi chamado para vir a Jesus. E você sabe que tem recompensa. Amém? Você foi chamado para seguir a Jesus e há recompensas, existem herança que foram reservadas para você. E a gente não pode perder de vista esse detalhe, de que existe recompensa para aquele que decidiu seguir Jesus, ok? Então, primeira coisa que eu queria destacar para você aqui, que Moisés tinha em vista, ele tinha em mente. Ele colocou uma imagem
que olhava para ela sempre. Hoje, quando você vai fazer curso de coach, as pessoas mandam você fazer um mapa da sua vida. O que é que você quer? Aí você constrói um painel da vida. Então você coloca um carro, eu quero comprar um carro. Se já tem carro, você diz, eu quero trocar por um carro melhor. Se você não tem casa, diz, eu quero uma casa. E se você tem uma casa, você diz, eu quero uma mansão. Mas a pergunta é, se você não tem filho, você diz, eu quero filho. Aí você começa a montar o quadro da sua vida e você coloca naquele quadro aquilo que você quer que se materialize, aquilo que você quer que se manifeste, ok? Então a pessoa coloca no quadro da vida dela um carro, uma casa, um filho. O que mais que ela quer? Sei lá. Quero viajar. Então coloca lá ela em Paris, né? Segurando lá a Torre Eiffel, alguma coisa do tipo assim. Sei lá. Então, conforme sejam os projetos de vida que aquela pessoa tem, o coach instrui que você coloque aquelas imagens e você todos os dias olhe para ela. É isso que Moisés tinha aqui. Ele tinha em mente, ele tinha em vista a recompensa das suas escolhas e das suas decisões. Tudo bem? A diferença que vai existir aqui entre um coach e entre a sua decisão é que o coach está falando apenas de coisas aqui da terra. Enquanto que Deus está nos propondo que você coloque na sua mente as suas recompensas eternas. Recompensas que vão lhe acompanhar ao longo da eternidade. Que não vão ficar apenas aqui, mas que vão lhe acompanhar. Estão junto comigo? Então veja, existe uma recompensa. Se a gente for para Hebreus, mesmo texto, no capítulo 12, o Senhor diz assim, portanto nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja aqui os conselhos do apóstolo ao escrever isso aqui. Nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço. Pastor, o que são os embaraços? Não sei, olha aí para a tua vida, o que te embaraça, o que te impede de correr, né? Deixe de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. No versículo 2 ele diz, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo nas vossas almas. Por que é que eu preciso ter em mente a recompensa? Ele diz para que você não desfaleça, para que você não se perca pelo caminho, para que você não se canse. Ele termina o texto dizendo, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então existe um limite que você chega no combate contra o pecado, que ele disse, é o sangue, até dar o sangue, até dar uma dor, combatendo contra o pecado. Então eu quero que você perceba aqui, que ele manda a gente deixar embaraços, manda a gente deixar pesos, manda a gente deixar pecados, para quê? Para correr com perseverança, colocando Jesus, fitando em Jesus a tua visão. Ok? Então voltando para o nosso texto, porque Moisés tinha em mente, diante da sua vista, a recompensa que lhe estava proposta. A mesma coisa diz acerca de Jesus, por causa do gozo que estava proposto a Jesus, ele suportou as dores, ele suportou o desprezo, ele suportou a vergonha, ele suportou o que precisava suportar. Estão comigo? Então havia um gozo proposto para Jesus, do mesmo jeito existe um gozo proposto para você. E o meu coração precisa estar cheio daquele gozo que está proposto para mim. Há uma carreira a ser corrida, e você entrou nessa carreira, e tem uma recompensa nessa carreira. Ok? Então era isso que aconteceu com Moisés. Ele diz então o seguinte, pelo que deixou o Egito, falando de Moisés, não temendo a ira do rei,
porque ficou firme. Quantos sabem que na nossa vida com Deus a gente precisa ser firme? Ok? Firme. Como quem vê aquele que é invisível. Então eu devo trabalhar com firmeza como quem está enxergando o que ninguém mais está vendo. O invisível. Deus está te chamando para você olhar para o invisível. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Veja, no versículo 24 que nós lemos, Moisés diz assim, pela fé, aliás, o texto diz assim, pela fé, Moisés, sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado do que desfrutar do gozo do pecado. O que é que me chama a atenção aqui? Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tudo bem? Estamos aqui? O que é que isso diz para mim? Moisés tomou uma decisão. Moisés fez uma escolha. Estamos juntos? Fez uma escolha. Você lembra que Moisés, ele foi, quando criança, o rei havia dado uma ordem, Faraó havia dado uma ordem que todas as crianças tinham que ser assassinadas. Todas as crianças que fossem dos hebreus tinham que ser assassinadas. O pai de Moisés e a mãe de Moisés desobedeceu o rei, guardou, escondeu Moisés. Quando viu que não dava mais para esconder o menino, colocou ele no rio. E a filha de Faraó achou o menino e cuidou do menino e tratou o menino como seu próprio filho. E Moisés se tornou o príncipe. Só que o príncipe do Egito, um cara que era condenado à morte, mesmo assim que nasceu, já era condenado à morte. Se tornou príncipe. E quando chegou numa certa altura, ele deveria abrir mão da sua realeza por Jesus. E a pergunta que vai ficar para a gente aqui hoje é a seguinte: o que foi que eu abri mão por Jesus? Ok? Há uma recompensa aguardando aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador, que entraram na via de Deus rumo ao céu, tem uma recompensa. E a pergunta é, o que foi que você abriu mão nessa vida, desta vida, por causa do seu chamado, do chamado de Deus para você? Do que você abriu mão? Ou você veio a Jesus e como você era, ficou igualzinho? Veja, Moisés era príncipe. E ele preferiu ser tratado como escravo do que ser tratado como príncipe. Porque ele tinha em vista a recompensa. Ele entendeu que as vergonhas de Cristo eram mais ricas do que os tesouros do Egito. Então Moisés viveu como aquele que vê o invisível. Eu não sei se você sabe, mas pessoas que vivem como quem vê o invisível são tratados como loucos. Vão parar no hospício. E o nosso chamado para viver com Jesus é basicamente um chamado de doido mesmo. Porque o que você vai fazer não faz muito sentido. Por exemplo, vou citar um exemplo. Uma moça se preservar na sua virgindade, isso é loucura. Na nossa sociedade de hoje é loucura. Um garoto se preservar sexualmente na nossa sociedade é loucura. Você é doido? Por que você fez isso? Por que você faz isso? Esses dias nós estávamos aconselhando uma jovem que já teve, uma jovem de pouca idade, mas já teve muitas experiências ruins. E passando muitas angústias, muitas agonias em sua alma. E ela então foi conversar com a gente. E eu disse, olha minha linda, o nosso trabalho na igreja com relação aos nossos jovens, seja ele menino, seja ela menina, porque a nossa pregação não é só para menina, não é só a menina que deve se preservar, é o menino também. Ok? Eu disse, a gente prega essas coisas exatamente para que você não passe por isso que você está passando. Mas que bom que você está passando. Porque nesse processo que você está passando, você está entendendo 1000 sermões que eu poderia ter pregado. Se eu te disser 3 sílabas, você entende o que eu estou te falando. Porque você está experimentando na pele o que é dor. Uma outra vez nós estávamos assistindo, não sei, não me lembro o que era. Era um depoimento, não sei.
Eu sei que o caso tratava de uma mulher que havia casado e na noite de núpcias, a noite da lua de mel, da suposta lua de mel, o marido preferiu ficar jogando Free Fire. Eu nem sei o que é isso. Depois vocês me contam o que é o Free Fire, que eu não sei o que é. Eu sei que é jogo, mas tipo assim, eu nunca vi, não sei nem qual é o formato de nada. Agora vocês imaginem a situação. Você já pensou a hipótese de um cara casou, jovem, portanto, um poltrão, um cavalão cheio de energia para gastar. No dia da noite de núpcias, disse, não, fica lá no quarto que eu vou aqui jogar. Eu te pergunto, e a mulher fica, como assim? O cara prefere um videogame a tocar as minhas delícias? Como que isso é possível? Como é que a mulher se sente? Um lixo. Eu não sei que eu não sou mulher, mas eu imagino, eu suponho que ela se sente um lixo. Agora, por que ela se sente um lixo? Porque ela não se valorizou desde o princípio. Ela não se preservou desde o princípio, ela não se guardou desde o princípio, ela não disse qual é o valor que ela tem. O que é que você precisa abrir mão para me ter? Para ele não precisa abrir mão de nada. Quando eu quiser eu te pego, vou aqui ficar aqui no meu Free Fire. Não tem valor, não tem representatividade, você não abriu mão de nada para ter aquilo, então não te custa. Está fácil, está na flor da pele, está em qualquer canto que eu chegar eu acho, eu encontro. Então eu pergunto, que tipo de mulher você é? E do mesmo jeito eu pergunto aos garotos, que tipo de homem você é? Você tem algum tipo de valor? Você vale alguma coisa? Ou qualquer 10 centavos te leva? Ou qualquer cantada besta te leva? Ou por qualquer bobagem você abre mão dos seus valores? Você tem valores? E quais são os seus valores? Você sabe que o que nos torna quem somos são os nossos valores? Eu me lembro do caso de um homem que eu conheci, e esse homem era um, como é que se fala? Um doente sexual. Ele era um doente sexual. Ele tinha muitas parceiras, tinha uma vida muito louca sexualmente. Ele tinha um descontrole sexual. E uma certa vez ele ele conheceu uma irmã e se apaixonou por ela. E ele, como vivia no mundo, supunha que ia ser do mesmo jeito. Ia usar os seus recursos de cantada, de galanteio, e fácil também iria seduzir aquela. Moral da história é que a irmã sabia quem ela era. E ela disse, garoto, não é assim que funciona não. Eu até que gostei de você também, mas se você quiser alguma coisa comigo, existe um processo. Primeiro processo, você vai ter que provar que de fato me ama. E como é que você vai dizer que me ama se você abandonou a todas por mim? Começa por aí. Um cara que não conseguia passar uma semana sem ter várias mulheres. E agora a irmã começou a colocar os processos. E isso não era namorando não, nós estamos só conversando. Estou só te falando como é que é o caminho comigo. E o moral da história é que a libertação daquele cara começou quando conheceu essa irmã que sabia quem ela era. E aí ele foi cada vez mais ficando mais apaixonado por ela ainda. Por conta da firmeza de saber quem ela era e quais são os valores que ela tem. Passou-se o tempo, ele foi cumprindo as regras que ele ia dizendo, você precisa receber Jesus como seu Salvador, precisa ser batizado no Espírito Santo, precisa ser não sei o quê. E a mulher foi dizendo. O fato é que depois que ele conheceu Jesus, foi cheio do Espírito Santo, aí agora era ele que não queria mais ela. Aí disse, agora a brincadeira ficou bom. Por que ficou bom? Porque eu estou me relacionando contigo não mais por causa do teu corpo, por causa dos teus peitos, nem por causa de tuas nádegas. Eu estou me relacionando com você por causa de quem você é. Isso é mais do que carne. Estão comigo? Então os relacionamentos são tão superficiais que não passa do nível de carne. Sim. Não passa desse nível. Isso é tão raso quanto a água que cobre
a superfície da terra. Moral da história é que esse cara acabou casando com essa menina, ficou livre do seu hábito sexual depravado, se tornou marido de sua mulher, agora tem filho e está prosperando financeiramente em todas as áreas da vida e servindo ao Senhor. E uma coisa linda que ele falou para mim é: pastor, todos os dias que eu acordo, eu levanto as mãos para os braços para o céu e diz: Pai, obrigado, mais um dia o Senhor me manteve de pé. Todos os dias eu me levanto e digo: Pai, obrigado, porque hoje o Senhor me manteve de pé. E isso todos os dias, ano após ano, ano após ano. O Senhor vem mantendo ele firme, mantendo ele na sua família, etc. E etc, etc. Então a pergunta é: Moisés tinha em vista a recompensa de andar com Deus. E por causa da recompensa de andar com Deus, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou ser príncipe, preferiu ser escravo, contanto que ele tivesse Cristo. Então a pergunta que eu faço é: nós estamos seguindo a Jesus, beleza, e o que foi que você abriu mão para seguir Jesus? Do que você abriu mão? Deixa eu ver aqui com vocês, Lucas. Lucas, onde é que está você? Deixa eu começar Lucas, capítulo 12. Não, vou para o capítulo 14. Gente, não é dúvida, não é porque eu não sei qual dos dois que eu pego primeiro. Vamos aqui para o versículo, capítulo 14. Antes, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Diga comigo: Moisés tomou uma decisão. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. O que eu tenho percebido nos aconselhamentos que eu e minha esposa temos feito com várias pessoas, o que eu tenho percebido na minha própria vida, o que é que faz parar a nossa vida? Falta de decisão. Estamos juntos? Falta de decisão. Quando é que a vida começa a acontecer? Quando você toma decisões. Mas eu não quero tomar decisões, porque as decisões vão desagradar certas pessoas. As decisões vão me tirar do meu conforto. Eu vou sofrer se eu decidir, então não decido. O problema é que não decidir já é uma decisão. O problema é que se você não decidir, os outros é que vão dizer como sua vida será. Os outros é que vão definir o rumo da sua história, não você. Então você vai chegar numa certa altura da vida e dizer: essa não é minha vida. Eu não gosto da minha vida. Detesto a minha vida. Mas a tua vida é fruto das tuas decisões. Então o que a gente percebe? Que a vida anda quando você decide. O que Moisés fez para que a história dele mudasse foi tomar uma decisão. Eu tinha 12 anos de idade, quando eu tomei a primeira decisão mais importante da minha vida. E qual foi a decisão mais importante da minha vida? Foi seguir a Jesus. Eu tinha 12 anos de idade, 12, 13, por aí. Sentado no sofá da minha irmã, na rua 61, 222. Sentadinho ali no sofá, eu não queria conversa com ela. Porque a minha irmã tinha se convertido há pouco tempo e ela estava afogueada, uma evangelista nata. Ela não poderia ver uma pessoa que ela estava lá assediando ela com a palavra e havia uma graça sobre ela. Eu digo: eu não quero lhe escutar. Então ela me chamava para sentar, eu digo: eu sempre fugia, não quero conversa. Mas eu morando na casa dela, fica muito deselegante fugir todas as vezes, né? Então, teve uma vez que eu disse: tá bom, vou te agradar. Me sentei no sofá. E ela começou a ler Mateus capítulo 24. Quando ela terminou de ler, e o capítulo 24 é o capítulo que diz assim, que Jesus, os discípulos começaram a mostrar a Jesus a estrutura do templo, como era belíssimo, 46 anos para construir. Aí Jesus diz: bobagem, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Aí o discípulo: como assim?
Nos conta como serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos já entenderam que Jesus estava falando sobre expectativas futuras. Aí Jesus fala, fique calmo, vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra, cautelai-vos, é só o começo das dores, tem calma. Aí depois que ele começa a mostrar sobre o que vai acontecer com as nações, o que vai acontecer com o mundo, e ele explica, é só o começo, é só o princípio das dores, está só começando as coisas, mas ele diz, se você perseverar até o fim, você será salvo. Aí eu olhei aquilo, me contorcendo e tal, aí ela terminou a leitura, disse, vamos para a igreja amanhã? Isso era um sábado à noite. Vamos para a igreja amanhã? Eu digo, vamos, né? Então ali eu sabia que já tinha ocorrido a decisão. Era uma igrejazinha aqui na rua 51, uma casinha desse tamanho. O pai da Leoneide era o pastor na época, cabelinho branco, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Ele cantava assim. O Adelino, né? Pois eu creio em sua morte sobre a cruz. E lá terminou o culto, o irmão faz o apelo, eu já tinha aceitado Jesus antes. A partir dali, eu sabia que a minha vida já era do Senhor. Fui para casa, uma alegria, paz dentro de mim. Quando foi no outro dia, eu acordei como se nada tivesse acontecido. Quando foi segunda de tarde, eu estava lavando os pratos, na casa da minha irmã, claro. Quem bate a porta? A Nilzinha, irmã da Leoneide. Leonilza. Acertei? Irmã da Leoneide, que é irmã da Leia. E aí, ela bateu lá e disse assim, tem ensaio dos jovens hoje? Eu digo, que ensaio, menino? Tudo agora não é crente? Eu digo, e é. E eu com shortzinho pequenininho, shortzinho de jogador, eu digo, eita Jesus. E a irmã chegou lá, eu estava bem à vontade, sem blusa, só com um shortzinho aqui, glória a Deus. Eu tinha esquecido que eu tinha aceitado Jesus, mas a irmãzinha já estava lá dizendo, tem ensaio hoje do jovem. E ali foi que a consciência foi batendo e dizendo, ó, o que você fez, né? Você tomou uma decisão e tal. E ali foi quando começou a nossa história com o Senhor. Então, ali houve uma decisão que marcou, que decidiu o rumo da minha história. Ali. Então, o que é que muda a nossa vida? Decisão. A vida vai te colocar diante de situações que você tem que decidir. E a sua decisão vai definir o seu futuro. Estão comigo? Então Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ser chamado príncipe. Quando ele recusou, significa ele escolheu Jesus. E para escolher Jesus implica em renunciar a uma série de outras coisas. Ok? Estão comigo? Porque andar com Jesus não cabe tudo. Andar com Jesus tem coisas que tem que ficar fora. Não faz parte do caminhar com Jesus. Estamos juntos? Então veja agora comigo em Lucas capítulo 14. Nossa, que coisa rápida, gente. O tempo está voando. Olha só, Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim. Ora, vocês abriram aí? Vocês são rápidos de Bíblia, tem uns que ligam a Bíblia, então... Vocês que estão no aplicativo, fica mais rápido. Versículo 25 de Lucas 14. Ora, iam com Jesus grande multidão. E voltando-se, disse, se alguém vier a mim, e não aborrecer pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês concordam comigo que isso é uma declaração muito forte? Olha o que ele disse. Tinha uma grande multidão ia seguindo Jesus. Voltando-se para eles, disse, se qualquer de vocês aí não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que significa aborrecer pai e mãe? Porque essas figuras pode ser a razão por que nós não tomamos decisões. Eu não vou tomar decisões porque isso pode muito desagradar a minha esposa. Eu não vou tomar decisão por Jesus porque isso pode desagradar muito os meus pais, porque eles são de outra religião, são de outra fé, eles não toleram o cristianismo. Então,
eu não vou tomar essa decisão, embora eu saiba no meu coração que esse é o caminho. Jesus fala, se você não aborrecer pai e mãe, se você não abrir mão dessas figuras que são tão importantes para você por causa de mim, você não é digno de mim. Aí de repente você diz assim, não pastor, mas o meu pai está de boa. Não tem problema com meu pai não. Minha mãe está de boa. Meu irmão está de boa. Minha mulher está de boa. Ela, na verdade, ela fica, meu Deus, rogando a Deus para que eu vá para a igreja. Ela não vem não, mas ela quer que eu vá. Então, pastor, eu não tenho um problema com essas pessoas. Só que Jesus termina a frase dizendo, e quem também não aborrecer a própria vida, por mim, não pode ser meu discípulo. E agora o que seria aborrecer a própria vida? Porque vão existir coisas que você vai ter que arrancar. Vão existir coisas que você vai ter que abrir mão. Vão existir coisas que você vai ter que jogar fora. Não dá para viver com Jesus e com o mundo. Estão comigo? Então essa é a colocação de Jesus. Não dá para ser meu discípulo. Aí ele diz assim, quem não leva a sua cruz não pode me seguir. Não pode ser meu discípulo. Aí ele começa a considerar aqui algumas coisas. Eu quero pular para o versículo 33 do capítulo 14 de Lucas. Ele diz assim, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Vocês concordam comigo que isso aqui é sério, é grave? Olha só, assim pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Quem não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Olha só o que ele diz assim, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como que vai restaurar o sabor dele? Não presta nem para a terra, nem para adubo, e ele será lançado fora. Aí ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu fico invocado com essas frases que Jesus termina a conversa dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, eu não vou dar maiores explicações. Te vira, peão. Procure entender o que é que eu estou dizendo. Eu vou dizer para vocês o que é que eu entendo. É que se você não for inteiro no seu coração por Jesus, você vai ser um sal que não salga. Ou seja, é como a ilustração que o Luciano Subirá usa. Se você pega uma garrafa de água mineral, você concorda comigo que ela é água pura. Se você colocar 2 gotas de esgoto lá dentro, você vai beber a água? Alguém pode chegar para você e dizer, mas meu queridão, isso aqui é água mineral. Tem apenas 2 gotas de esgoto. Você nem percebe, não vai ter nem cheiro. Você não vai beber, ou vai? A não ser que você esteja enganado, porque você sabe que tem 2 gotinhas de esgoto ali dentro. Aí você diz, vou beber. Não. O que Deus está dizendo é assim, o relacionamento comigo tem que ser 100% água mineral. Eu não quero 2 gotinhas de esgoto. Ou o seu coração é inteiramente meu, ou não é. Não tem papo na língua. Tipo assim, você não pode namorar comigo e roçar naquela outra lá, não. Se tiver de roçar, é em mim. Entende? Não presta. Ele disse não presta. Vai ser um sal que não salga. Aí você diz assim, mas como é que eu vou saber se o meu coração é completamente dele? Ele diz assim, ó, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui. Do que é que ele está falando? Primeiro ele falou, se você não renunciar à sua própria vida, você não presta para andar comigo. Depois disse, se você não renunciar a tudo que você possui, não dá para andar comigo. Eu digo, eita, nego, o negócio aqui está estreitando o manto. Esses textos eu estou falando para vocês porque eles têm chamado a minha atenção nesses últimos dias. Por isso eu estou compartilhando com vocês, ok? O Senhor está compartilhando comigo, então eu vou compartilhar com vocês. Se vira. Se faz sentido para vocês, pega. Se não faz, fica voando. Mas ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem ouvido para ouvir o que eu estou dizendo, você entende o que eu estou falando, isso faz sentido para você? Você tem ouvidos para ouvir o que Jesus está dizendo acerca do que é tomar uma decisão por Ele? E que essa decisão implica uma mudança de vida, implica uma mudança de atitude?
Veja só o outro texto de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 33. É só você voltar algumas páginas, nós estamos o tempo todo aqui em Lucas. Olha só o que diz o versículo 33, posso ler? Estamos juntos? Já ficaram tristes ou ainda tem alegria dentro de você? Olha só o que diz assim: vendei o que possuís e dai esmolas aos pobres. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros no céu que jamais acaba, onde o ladrão não pode chegar e a traça não rói. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Vocês me acompanham aqui? Olha só, vendei o que possuí e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não corrói. Isso chamou muito a minha atenção. Venda o que você possui e dê de esmola. E comece a fazer para você bolsa que não envelheça e junte tesouro no céu onde o ladrão não vai chegar e a traça não vai corroer. Observa aqui como Jesus é radical na situação dele. Diz: se você não aborrecer pai, mãe, irmão, mulher, filho, cunhada, amigos, por amor de mim, diz, não dá para ser meu discípulo. Se nenhuma dessas coisas for problema para você, ele diz, então, se você não aborrecer a sua própria vida por mim, não dá para ser meu discípulo. Mas na frente ele diz, se você não abrir mão de tudo que você possui por mim, você vai ser um sal insípido. Aí nessa última parte que ele está dizendo, cara, vende tudo que você tem, dê de esmola e comece a juntar, a fazer para você uma bolsa que não envelhece. Isso dá um nó na nossa cabeça. Do que é que Jesus está falando? Ele está falando sobre deuses que ocupam o nosso coração e a gente não sabe. Às vezes os deuses da nossa vida são os nossos familiares. Não, eu não tenho, os meus familiares não são meus deuses. O meu Deus é eu mesmo. Eu só penso em mim, eu só quero mim, eu só gosto de mim, eu só quero eu ficar rico, eu só quero eu ter prazer, eu só quero eu desfrutar. É minha vida. Aí de repente você não gosta de você, você detesta você, mas você adora tudo que você tem. Aí Jesus diz, cara, se você quer se relacionar comigo, joga fora essas prostitutas tudinho. E relaciona comigo. E comece a construir um tipo de tesouro que o ladrão não vai roubar. Aí ele diz, por quê? Porque tudo que você juntar aqui, todas essas coisas que eu lhe falei, o seu coração vai estar aqui na terra, vai estar grudado aqui na terra. Mas se você abrir mão dessas coisas por mim, você vai estar construindo um tesouro no céu e o seu coração vai estar lá. A questão de Jesus é onde é que está teu coração. Por que é que eu estou dizendo isso, minha gente? Vocês se lembram da história de Ló na cidade de Sodoma e Gomorra? A cidade de Sodoma e Gomorra é um símbolo da cidade pecadora. É o símbolo da cidade que chegou no seu nível mais alto de pecado. Sodoma e Gomorra. Deus chegou e disse, cara, acabou, não dá mais. Não tem como, gente, olha, a maldade humana chega num nível que não dá mais, não tem mais nada para fazer. Ok? A maldade humana chega em níveis insuportáveis, intoleráveis. E nós estamos caminhando para isso. Muitas coisas acontecem na nossa sociedade hoje que era parecido da época de Sodoma e Gomorra. Inclusive, Jesus disse, olhem para Sodoma e Gomorra. Olhe para os tempos de Noé. Tem lição importante para você prestar atenção ali. E uma das lições que a gente aprende na história de Ló, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, a cidade do pecado, uma das figuras que Jesus chama a atenção é a esposa de Ló. Por quê? Porque o anjo de Deus, veja, Deus ia destruir a cidade, ok? Não ia sobrar ninguém. Mas o Abraão chega e diz, Senhor,
vais destruir o justo junto com o ímpio? Ou seja, Abraão estava supondo que o seu sobrinho que morava em Sodoma e Gomorra era justo. Por quê? Porque era sobrinho de Abraão. Abraão tinha discipulado aquele menino. Abraão tinha discipulado a família. Aquele povo vivia com Abraão. E Abraão era o pai da fé, era o amigo de Deus. Será possível que esse povo não aprendeu nada comigo, Deus, né? Abraão falando com Deus. Então Deus disse, não, se houver justo lá, eu não vou destruir. Aí Abraão pergunta, se tiver 50, o Senhor destrói? Disse, não. Aí Abraão sabia que não tinha 50. Ele baixou para 40. Se tiver 40, não, destrua não. Não tinha 40, Abraão sabia que não tinha. Gente, numa cidade inteira, 2 cidades inteiras, não tinha 40 justos. Senhor, e se tiver 30? Não, destrua não. 20. Aí o Senhor disse, não fica zangado comigo. Não, se tiver 10. Moral da história, só tinha Ló, a sua esposa e os seus filhos, só. O anjo chegou, para você ter noção do nível de destruição daquela cidade, o anjo chegou e os homens da cidade quiseram fazer sexo com os anjos. Ou seja, pintou carne nova no pedaço, a gente pega. Mais ou menos assim. E Abraão e o Ló interveio, colocou os homens dentro de suas casas, eles queriam arrombar a porta, porque queriam pegar os anjos de todo jeito. Tem uma história toda. Os anjos, então, fizeram um negócio lá e cegaram os indivíduos lá. Tudo bem. Mas aí os anjos disseram, garotão, agiliza, vaso. Ló, vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Rapaz, o fogo está vindo, criatura. Deus já ordenou, já está estabelecido, fogo está vindo sobre esse lugar, sai daqui. E Ló se demorando. Vocês estão junto comigo? Ló se demorando e o anjo, vamos lá, criatura, vamos lá, criatura. O que aconteceu com Ló e a sua família? O coração deles se apregou ali naquela cidade. Quando foi que isso aconteceu? No dia que o Ló estava com Abraão e as riquezas de Ló cresceram muito, junto com as riquezas de Abraão. Assim como Abraão era próspero, o Ló também era. E os gados, ovelhas, servos, escravos cresceu tanto que a terra estava pequena. E então começou a briga entre os pastores de ovelha do Ló e do Abraão. Então o Ló chegou e disse, Abraão, é o seguinte, dá mais para a gente andar junto não. O Abraão disse assim, irmão, faz o seguinte, nós somos da mesma família, você é sangue do meu sangue, não é justo que a gente brigue. Vamos fazer o seguinte, escolhe qualquer lugar. Para onde você for, eu vou na direção oposta. Aí a Bíblia fala que o Ló olhou para as colinas de Sodoma e Gomorra, a cidade do pecado, e o coração dele se apaixonou por aquilo. E disse, eu vou para lá. Abraão disse, eu vou em sentido contrário. Porque o que enriquecia Abraão não era a cidade do pecado. O que enriquecia Abraão era Deus. O que Jesus está dizendo é, presta atenção, presta atenção. Essas riquezas onde o seu coração está posto não são riquezas reais. As riquezas reais são aquelas que são construídas comigo. Essa o ladrão não tem acesso. Essa a traça não consegue corroer. Essas são. E o detalhe, se o seu tesouro estiver em mim, o seu coração vai estar em mim. Esse é o ponto. Onde estiver o teu tesouro, o teu coração vai estar junto. E eu quero que o teu coração esteja junto de mim. Portanto, o teu tesouro precisa estar comigo. Mas o Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Chegou o dia que Deus veio prestar conta daquela cidade e destruir. E os anjos vieram e o coração da família de Ló estava apregado àquela cidade. E o anjo dizia, bora, corre, 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 corre. O fogo está vindo, gente. Eu sei que o anjo praticamente tinha que pegar o Ló pelo braço e arrancar e correr. Ele disse, corre, não olha para trás. Corre o mais rápido que você puder. A família correu, só que quando chegou numa certa altura, a esposa de Ló virou para trás
e olhou para a sua cidade. Quando ela olhou para a sua cidade, se transformou numa estátua e se misturou com o juízo de Deus e ficou ali para sempre. Vocês estão comigo? Então, quando Jesus estava nos explicando isso em Mateus 24, por ali, ele disse, olha para a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló. Para que não ocorra que o teu coração fique seduzido com as riquezas de Sodoma e Gomorra. Vocês estão junto comigo? Então, olha só a advertência que Jesus está fazendo aqui. Um outro aspecto que eu poderia colocar aqui para os meus irmãos é que, se Mamon for o nosso Deus, nós não vamos fazer nada para Deus. Ok? É um segundo aspecto curioso. O que é Mamon ser o nosso Deus, se as riquezas forem o nosso Deus? Isso é muito grave, isso aqui que Jesus está discutindo. Veja, o Moisés, ele era príncipe do Egito. E ele renunciou os tesouros do Egito. Moisés não era pouco rico, ele era muito rico. Muito rico, príncipe do Egito. A principal potência do mundo da época, ele era príncipe do Egito. E a Bíblia fala, ele abriu mão desses tesouros por Jesus. Porque ele tinha em mente a recompensa que lhe estava proposto. Ele pôs os seus olhos naquilo que é invisível. O que Jesus está propondo para nós é assim, queridão, se você não fizer isso, você vai ser um sal insípido. Para nada vai servir, a não ser para ser pisado. Nem para adubo serve. Então, quando é que nós servimos? Como adubo que aduba a terra. Como alguém que é adubo do céu numa terra insípida. Quando é que nós somos? Quando o meu coração é inteiro dele. Aleluia. Estão junto comigo? Então essa é a advertência séria de Jesus. Advertência séria de Jesus. Se você amar a sua própria vida mais do que a mim, não dá para ser meu discípulo. Então assim, Jesus chamou aqui o negócio para as conversas e uma conversa séria. Cada um tem que carregar a sua cruz. Cada um tem que abrir mão de coisas. E a pergunta é, você está disposto a isso ou não? Então fica na paz. O seu coração vai ficar preso aqui nessa terra. Quando o juízo de Deus vem, seu coração está preso na terra. Você deseja a terra, você quer a terra. Você não criou tesouro junto com Deus. Queridos, eu preciso criar tesouro junto com Deus. Então, quando o meu coração está preso às coisas aqui da terra, Mamon, que é o Deus da riqueza, na verdade é que é o meu Deus, não Deus. E isso é muito sério. Pastor, significa dizer que a gente não pode ser rico? Não, pelo contrário, você tem que ser milionário. Mas como assim? Eu tenho as riquezas, mas as riquezas não me têm. Vocês estão comigo? Eu sou cheio de riquezas, mas as riquezas não têm a mim. Por quê? Porque as minhas riquezas, elas existem por um propósito. Eu quero ser rico para quê? Eu quero ter muito dinheiro para quê? Qual é o propósito da sua riqueza? Não tem propósito nenhum, é só para as coisas temporais, é só para as coisas da terra. Então qual é o objetivo eterno que as suas riquezas têm? Nenhum. Então Jesus está dizendo, isso é um perigo. As riquezas não podem ter o meu coração. O meu coração é dele. Na hora que o Senhor pede algo de você, você tem liberalidade para dar? Ou você diz, não, meu carrinho, não. Meu carrinho não. Pede qualquer coisa, mas meu carrinho não. Eu estou preso na minha riqueza. Aquilo é Mamon. Mamon é o seu Deus. O que é que isso significa dizer? Veja, irmãos, por causa disso, muitos de nós não temos coragem de entrar no ministério. O que é ministério? É se lascar por Jesus. É você ir para onde Jesus mandar você. Pai, eu sou teu. Irmãos, essa é uma oração perigosíssima. Pai, eu sou teu. Você consegue dizer, gente, eu não diga isso não, eu só estou dizendo, você consegue dizer isso? Jesus, eu sou teu? Não diga.
porque mentir é pecado. Eu só quero que você raciocine comigo, que você pense comigo. Eu digo assim: Jesus, eu sou teu. Para onde o Senhor me mandar, eu vou. O que o Senhor pedir de mim, eu faço. Queridos, esse é o nível, eu entendo que é o nível mais elevado que a nossa fé chega. É aqui, é nesse ponto. Quando você chega nesse ponto, Mamon não é mais o seu Deus. As riquezas não mandam mais em você, nenhuma coisa manda mais em você. Jesus é o teu Senhor. Mas se eu não estou nesse nível, eu tenho um monte de ídolos no meu coração, que determinam até onde os meus pés vão. Quando Deus é o meu Deus, quem determina os limites onde eu vou é como aconteceu com Josué. Deus disse para Josué: onde você colocar a planta do seu pé, eu dou a você. Então, nesse sentido, quem colocou o limite para onde eu vou? Eu mesmo. Porque o Senhor disse: se eu sou o seu Deus, onde você pôr a planta do seu pé, é seu. Qual é o limite? Não tem limite. Eu brinco dizendo que se Josué tivesse crido na plenitude daquilo que Deus estava dizendo, ele que tinha descoberto o Brasil. Não era Pedro Alves Cabral. Porque Deus disse: Josué, onde você botar a planta do seu pé? Eu disse: pois tá certo então. E ele começou: oxe, vou aqui, orando em línguas. Onde botar a planta do seu pé? Quando ele chegou aqui no Brasil, e as índias assim: quem é você? Yeshua. Aleluia, eu sou Yeshua. Quem é você? Eu sou Yeshua. Deus disse: essa terra é minha, você é meu também. Brasil é do Senhor. Josué chegou no Brasil, porque o Senhor disse: onde você pôr a planta do seu pé. Então, quando Deus é o meu Deus, não há limites. Mas quando Mamon é, eu não ouso nem sonhar. Por quê? Eu não tenho dinheiro. Eu não posso, eu sou pobre. Eu não consigo. Mas aquele que vê o invisível não vê o que vê. Ele vê o invisível. A fé dele, a expectativa dele está posta em algo. O Senhor disse: são bolsas que não envelhecem, são tesouros que ladrão não roubam, é provisão que vem de onde você não imagina, é as riquezas das nações dizendo: algo está mais mexendo comigo, tem alguém que eu preciso alcançar, mas essa criatura não se posiciona, não decide. A decisão é que muda a vida. A indecisão, tudo fica como sempre esteve. E o que vai restar para nós? Reclamar da vida. Por quê? Porque você não ousa deixar que Deus seja o seu Deus. Então fica fácil colocar a culpa nos outros. Culpa no meu patrão, culpa na crise. Todo mundo fala de crise hoje. Né? Nessa crise que nós estamos. Nessa crise. Todo mundo fala das suas dificuldades, das crises. Aquele que a bolsa que não envelhece é o tesouro dele, ele não está olhando para a crise, ele vê o invisível. Há uma provisão que não foi o braço dele que proveu, Deus proveu. O Senhor diz assim: se o construtor edificar a casa, mas se eu não construir, como é que é? Acho que é assim. Se alguém edificar a casa, em vão trabalham. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Como é que é isso? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quem está edificando é o Senhor ou sou eu? Percebe? O Senhor estabeleceu os fundamentos. Qual é o seu trabalho? Corre a tua carreira. Se o Senhor não edificar os fundamentos, a sua carreira é em vão. Você vai remar e não chega a lugar nenhum. Mas quando o Senhor estabelece os fundamentos, quando Ele é Deus, qual é o seu trabalho? Apenas corre. Você lembra de Mateus 6, que nós não vamos ler, mas era um texto que eu ia ler? O Mateus 6, 33, o Senhor disse: busca o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão correr atrás de você. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas correrão atrás de você. Então qual é o meu trabalho? É deixar que Deus edifique.
E eu correr a carreira junto com ele. Estão junto comigo, gente? Então, vem para cá. Qual é o meu objetivo aqui, minha gente? Tão somente chamar você para tomadas de decisão. Amém? Tomadas de decisão de excelência. Então, se eu tomo a decisão por Jesus, a segunda pergunta que vem é: o que é que você está fazendo pelo reino de Deus? Tudo bem? O que é que eu estou fazendo pelo reino de Deus? O Senhor me chamou. E você está fazendo o quê? Para o reino de Deus. Então veja aqui, Lucas capítulo 9. Cadê você? Nós já vamos encerrar, gente. Glória a Deus. Olha só como isso é sério. Olha isso aqui, gente, ó. Vocês entendem que o Senhor me chamou e eu preciso viver de tal modo que à medida que eu vou crescendo em Deus, Ele vai cada vez mais sendo o dono do meu coração? Amém? Cada dia mais, o Senhor vai ganhando terreno no meu coração. Eu gosto de uma frase, eu acho que é o pastor Cote que diz, que não importa o quanto você é cheio do Espírito Santo, ou o quanto você tem do Espírito Santo. Eu achei estranha essa frase dele. Ele dizendo, não importa o quanto você tem do Espírito Santo. O que importa é o quanto o Espírito Santo tem de você. Amém? Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 57. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem, disse a Jesus, um homem disse a Jesus, te seguirei, por onde quer que o Senhor for. Estão me ouvindo? Jesus estava caminhando, um homem se aproximou e disse, ó Senhor, eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor for. Aí Jesus diz assim, olha rapaz, é o seguinte, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ao outro, e outro disse, agora foi Jesus que falou ao outro e disse assim, segue-me. E o homem respondeu, permita que primeiro eu vá sepultar meu pai. Gente, só acompanha aqui o raciocínio. O primeiro foi um cara que chegou e disse assim, Jesus, para onde o Senhor for, eu vou. Eu estou junto com o Senhor para o que der e vier. Aí foi Jesus disse, escuta, não vai ter moleza comigo não. Estão comigo? Não vai ter moleza comigo não. O tratamento comigo aqui é tropa de elite. É faca no dente, é faca na caveira. Não tem caminha macia para dormir não. A gente vai dormir ao relento. É mais fácil uma raposa ter moradia do que nós. Aí o homem, é assim? E saiu fora. Agora Jesus fala com um homem e diz assim, você garoto, me siga. Aí o garoto disse assim, deixa eu enterrar meu pai? Aí Jesus disse, não. É agora. Replicou-lhe Jesus, deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Quanto a ti, vai e anuncia o reino de Deus. O que esse garoto estava dizendo assim, quando for conveniente, eu irei, tudo bem? Jesus fala, não, garoto, não é assim que funciona.
O que ele estava dizendo é, deixa eu enterrar meus pais, ou seja, deixa meus pais ficarem velhos, deixa eles morrer, deixa eu casar, deixa eu ter filho, deixa eu fazer muito sexo, deixa eu desfrutar, depois eu vou seguir o Senhor. Está tudo bem? Jesus fala, não, garoto, é agora. Largue e corre e anuncia o reino de Deus. Aí olha só o que Jesus continua dizendo. Disse ainda outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu, ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, o momento é agora. A vida é curta. E se nós temos que construir alguma coisa para Deus, tem que ser agora. Não é quando a data for conveniente para mim, é agora, o chamado é agora. Então tem um que chega e se oferece, conta comigo, mas não faz nada. Cheio de talento, cheio de capacidades, mas não produz nada, não faz nada. Esse vai desistir nas primeiras dificuldades que aparecer. Mas ao outro, ele diz, deixa eu fazer então o que é justo, porque enterrar meus pais é justo. Jesus fala, não, queridão, é mais urgente. O negócio é mais urgente. Não estou dizendo, Jesus não está dizendo aqui que a gente não deva honrar pai e mãe. Ele está dizendo sobre a urgência que é anunciar o reino de Deus. Ele está dizendo sobre a urgência que é, uma vez vindo a Cristo, ser útil naquilo que ele está fazendo na terra. Amém, queridos? E ele termina a frase dizendo, qualquer que coloca a mão no arado, esquece. Você não dá para olhar para trás mais não. Só tem um destino, olha para frente, corre a carreira que te está proposta, olha para o prêmio da soberana vocação, põe os teus olhos naquilo que enche o teu coração de expectativa, esquece o que está à tua volta e olha para o que é invisível, corre tua carreira. Aí com relação ao meu dinheiro, ele disse, vai começar a juntar dinheiro numa bolsa que não envelhece. Você vai começar a experimentar dependência de Deus em coisas que você não pode produzir. Qual é o ponto que nós precisamos chegar? É o ponto de Maria. O anjo chega e diz assim, Maria, você vai ser mãe. Qual é a resposta dela? Eu não tenho marido. Como é que vai ser isso? Ele disse, virá sobre ti o poder do Altíssimo. Para responder ao chamado de Deus, há um poder do Altíssimo para te habilitar para aquilo. Amém? Há um poder do Altíssimo. Jesus falou, não temas quando você estiver diante de reis. Não tema quando você estiver diante de autoridade. Não tema quando você estiver diante de situação difícil. O Espírito te dirá o que falar, como falar. Uma inspiração do alto vai fazer aquilo. Então a pergunta de Maria, como é que eu vou gerar um filho? Virá sobre ti o poder. Qual foi a resposta dela agora? Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Irmãos, o nível mais alto que eu entendo da nossa espiritualidade é quando nós chegamos no nível de Maria. De dizer, Senhor, estou aqui. Eu sou o teu servo. A tua palavra cumpra-se em mim com fidelidade. Do jeito que o Senhor sonhou, do jeito que o Senhor planejou, do jeito que o Senhor registrou e escreveu no seu livro, a meu respeito, cumpra-se. Eis aqui o servo e a serva do Senhor. Ou seja, é uma oração de entrega. É uma oração de se lançar ao Senhor. Estou aqui, sou teu servo. E qual é o meu trabalho agora? Trinca o dente. Olha para o prêmio da soberana vocação. Esquece de todo o resto. Olha para o invisível, vê o invisível. Porque o que Deus ministrou ao seu coração é invisível, ninguém vê. Quem vê você agindo vai dizer, é doido. Mas você sabe o que Deus falou com você. E todas as vezes que você se distancia daquilo que Deus te chamou para fazer, você morre um pouquinho. Você vai morrendo. Lentamente. À medida que você se distancia daquilo que Deus te chamou para fazer, você vai morrendo lentamente. Então qual é a expectativa de Deus? Eu quero o seu coração todinho para mim. A garrafa de água mineral com 2 gotas de esgoto não vale. É 100% mineral. É 100% meu. Se você pôs a mão no arado, não dá para olhar para trás. Vocês sabem o que é arado? É o cultivador que
que o pessoal usa no interior. Bota um animal na frente e o cultivador atrás. E aquele cara que está ali no cultivador, ele não pode olhar para trás. Se ele olhar para trás, o que é que vai acontecer? Ele vai estragar a plantação. Ele vai arrancar o que não devia arrancar. Ele vai destruir o que foi plantado. Quando é que ele vai cooperar? Se ele ficar aqui, fitando os olhos em Jesus, olhando para o invisível, olhando para o prêmio da soberana vocação, e diz: eu fui chamado para aquilo. E se eu me lascar, eu vou me lascar. Se o Senhor quiser me salvar, Ele me salva. E se não quiser, então não tem problema, eu me lasco assim mesmo. Esse está olhando firme para o prêmio da soberana vocação. Aí Jesus fala: não olha para trás, você está estragado para o que está atrás de você. Não serve mais. Não preenche mais seu coração. O desafio é você pegar Mamon e os outros deuses que encheu o seu coração de sai. E dizer: o Senhor é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. E ponto. Amém, queridos? Que o Senhor vos abençoe.